grave, né? É, porque quebrou a fonte, quebrou tudo. E é um direito constitucional previsto, né? Eu já entrevistei o Celso Russomano ontem à noite, lá legal. na Ele Mercosul. concorda também, né? Mercosul, com certeza, ele concorda. Continuando a pauta, liberdade de imprensa, teoria ou prática, estamos aqui com o deputado federal Alan Rick, do Acre, que vai dar a sua opinião referente, dizendo se no Brasil é teoria ou prática. Como vai, deputado? Satisfação imensa bater um papo contigo, com todos os teus espectadores do Direto do Planalto. Na opinião do senhor, no Brasil hoje, a liberdade de imprensa é teoria ou prática? É prática. O Brasil tem uma das imprensas mais livres do mundo. O Brasil tem uma imprensa que hoje, inclusive, é importante para pautar os temas de debate no Congresso, no Executivo, no próprio Judiciário. Eu creio que a imprensa brasileira hoje cumpre um papel importante para informar bem a população e tem sim sua liberdade. Salvo alguns casos que a gente pode, inclusive, até debater aqui. No caso, por exemplo, agora atual, da Lava Jato, o senhor acha que a imprensa está tendo um papel importante no caso da Lava Jato? Tem, a imprensa tem o dever de estar sempre divulgando, apresentando à população todos os fatos. Só que alguns veículos acabam cometendo algumas falhas, que no jargão jornalístico a gente sempre tem que ouvir os dois lados e ter muito cuidado para não extrapolar quando se refere a investigações. Vamos dar um exemplo. Uma investigação está em curso e uma determinada matéria já chama aquela pessoa de culpada. E lá na frente ela é inocente. Tem que ter esse cuidado. Você lembra do caso da Escola Base em São Paulo, que foi um caso que hoje é estudado nas faculdades de jornalismo, de comunicação social em todo o Brasil. O cuidado que nós devemos ter como jornalistas de não culpar as pessoas antes dos fatos, da devida apuração. É garantindo o direito da ampla defesa do contraditório, né? Exatamente, é o princípio constitucional. O mesmo princípio que nós temos que respeitar da liberdade de imprensa, de divulgar tudo, de mostrar os fatos, de mostrar o que está acontecendo no Brasil hoje, num momento tão difícil da nossa democracia, com tantos escândalos de corrupção, é preciso ter muito cuidado, que às vezes no afã de mostrar uma matéria, de fazer um furo, alguns jornalistas acabam cometendo injustiças, e isso que nós não podemos permitir, é que uma injustiça seja cometida, porque depois, para refazer a honra dessa pessoa, é muito complicado. Você lembra do caso também do Ibsen Pinheiro, que logo na frente foi depois inocentado de várias acusações. Esses são os cuidados que o bom jornalista deve ter para evitar que o seu trabalho venha prejudicar a vida de alguém injustamente. Sempre apurando, né, apurando as verdades dos fatos, né, e respeitando o princípio da ampla defesa do contraditório, ou seja, ouvindo as duas partes, né? É um princípio comezinho do trabalho do jornalista, ouvir os dois lados, ouvir as duas partes e apresentar ao telespectador o direito de ter sua própria convicção, de ter o seu próprio entendimento a respeito do fato. Agora, finalizando, o caso recente aqui, muito conhecido pela mídia e pelos telespectadores, a Reinaldo de Azevedo, que teve a sua fonte quebrada, né, da informação, né, da fonte, e colocou, a Polícia Federal abriu a fonte e quebrou um princípio constitucional. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Gravíssimo esse fato, até porque o próprio arcabouço do judiciário, as instituições acabaram prejudicando o trabalho do Reinaldo. Ele teve a sua fonte aberta, o que todo jornalista ele tem o direito de preservar a sua fonte, até para que ele possa continuar trabalhando e mostrando os fatos, revelando as notícias de maneira imparcial. Quando você quebra esse princípio que é direito do jornalista, é um princípio inclusive constitucional do sigilo da fonte, você acaba gerando um sério problema de confiança. Então eu acho que o caso do Reinaldo Azevedo foi grave e que tem que servir de exemplo para o Brasil para que isso não ocorra mais. Muito obrigado, eu agradeço aqui ao deputado federal Alan Rick do Acre, né, que deu essa entrevista aqui diretamente de Brasília, né, no plenário Ulisses Guimarães. Ulisses Guimarães, muito obrigado, viu? Obrigado.